Misericórdia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos a mais uma reflexão para a vida em vídeo. E hoje eu, pastor Jussi Eduardo Costa, membro da Primeira Igreja Batista em São Paulo, quero começar esta nossa reflexão contando a vocês um fato pessoal, uma curiosidade sobre o que eu gosto ou o que eu não gosto. Exemplo, eu gosto muito de assistir televisão, mas especificamente eu gosto de assistir jornais, documentários, filmes de ficção científica, seriados policiais e principalmente programas rurais. E nesse domingo próximo passado, eu assistindo um programa rural, eu me deparei com uma matéria sobre a piscicultura e sobre a situação de uma determinada região do Brasil. E um piscicultor, criador de alevinos, que são os pequenos peixinhos para a engorda, estava relatando que ele teve 50% da sua produção comprometida este ano. Só que, como todo bom pecuarista, agricultor, todos aqueles que são da área rural, esse senhor falou algo que me deixou extremamente pensativo. Ele disse o seguinte ao repórter: bem, agora o trabalho é recomeçar para o ano que vem, porque dificuldades e problemas sempre vamos ter, e são as adversidades da vida que nos ensinam e nos desafiam a caminhar cada vez melhor. Quando eu ouvi isso, eu volto a dizer, eu fiquei mais uma vez impressionado. Mas, em minhas leituras bíblicas, me deparei com uma situação que vai explicar muito bem aquilo que Deus quer falar aos nossos corações esta semana. Quero ler para vocês 1 Samuel capítulo 17, versículo de 1 a 11, que diz assim: Os filisteus reuniram-se seus exércitos para a batalha e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó, em Judá, e Azeca. Em resposta, Saul reuniu as tropas israelitas perto do vale de Elá. Assim, os filisteus e os israelitas ficaram frente a frente em colinas opostas, com o vale entre eles. Então, Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras dos exércitos dos filisteus. Ele tinha a altura aproximada de 2,90 metros. Usava um capacete de bronze e vestia uma couraça escamada de bronze que pesava 60 quilos. Também usava canaleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. A haste de sua lança era pesada e grossa, com um eixo e um tear, e a ponta de ferro da lança pesava cerca de 7 quilos. Ele parou, gritou para as tropas israelitas: Por que saíram todos para lutar? Eu sou filisteus e vocês são servos de Saul. Escolham um homem para vir aqui e lutar comigo. Se ele me matar, seremos escravos. Mas se eu matá-lo, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje
os exércitos de Israel, mandem um homem para lutar comigo. Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. Queridos, eu fico imaginando a situação de Saul. Nós sabemos pela Bíblia que Saul era o guerreiro mais alto e mais forte em todo Israel. E por isso ele foi escolhido como rei. Possivelmente ele tinha, no meio do seu exército, homens também capazes, fortes, guerreiros, que saberiam lutar. Mas Saul, assim como toda a tropa israelita, sabiam que eles não tinham a menor chance contra Golias. E isso trouxe um grande medo e abatimento. Porque se um fosse diante de Golias e o matasse, toda a Filistia seria agora serva de Israel. Mas se o soldado israelita morresse, então todo Israel seria escravo dos filisteus. E no meio de tudo isso, lendo toda a história, surge um rapaz, um adolescente, um pastor de ovelhas. Um menino que foi enviado por seu pai para levar mantimento aos seus irmãos e às tropas que estavam lá na colina. Quando esse menino ouviu Golias bramando o desafio, ele ficou muito irritado. E ele se propôs a ir até Golias e lutar contra ele. E levaram esse jovem chamado Davi até Saul. E quando Saul o viu, disse: menino, você é um pastor de ovelhas, você é uma criança, você é um adolescente, você não tem a mínima condição de lutar com um guerreiro experiente e com a estrutura de Golias. Então, Davi olhou para o rei e disse: olha, rei Saul, eu verdadeiramente cuido das ovelhas de meu pai. E quando um leão ou um urso vem em perseguição a uma ovelha de meu pai, eu vou atrás, tiro essa ovelha da boca do leão ou do urso, luto contra eles e o mato. Sabe o que é isso? Isso são adversidades que ensinam e trazem experiências para vencer desafios futuros. Davi, em sua meninice, em sua adolescência, já estava sendo forjado, já estava sendo preparado por Deus para este momento. Então, Davi foi até um riacho, escolheu ali algumas pedras, usou uma funda, e a pedra que ele lançou cravou-se no meio da testa de Golias. Mas isso não o matou, isso o atordoou e fez com que ele caísse desmaiado. Davi correu, pegou a espada de Golias, que não deveria ser nada leve nem pequena, e com a espada de Golias o degolou e matou, fazendo assim com que Israel prevalecesse contra os filisteus. Então, meu querido e meu amado irmão, da mesma maneira que Deus estava trabalhando na vida de Davi, lá no campo, enquanto ele pastoreava, porque vamos e venhamos, enfrentar um leão, enfrentar um urso, não é para qualquer um. E outra, o texto diz que quando vinha
um leão quando vinha um urso. Não foi só uma vez, possivelmente houve outras vezes. E em todas as vezes Deus deu a vitória a Davi. Então Deus estava preparando Davi para este momento. Amanhã é um novo dia. Você vai iniciar uma nova semana. Dentro de mais alguns dias, um novo mês. Eu não sei os desafios que você está passando hoje, mas com certeza as adversidades de hoje são aquelas que Deus está permitindo para que amanhã você tenha a vitória que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Porque em Jesus Cristo somos mais do que vencedores. Que Deus abençoe o teu dia, a tua semana, paz e bem a todos e até o próximo domingo, se Deus assim o permitir.